ver jogo de futebol pra ver isso, gente. Pra ver uma arbitragem interferir no resultado de uma forma tão bizarra. O que fica assim, que eu acho que deve ficar assim de muita frustração pro torcedor do Flamengo, é que o primeiro tempo do Flamengo foi primoroso. Tirando as oportunidades ali desperdiçadas, teve uma chance do Samuel Lino que ele também acabou finalizando mal, uma jogada. Jogadas pela direita do Flamengo entre Léo Ortiz, Varela e o Plata foram primor. Várias delas. Jogada assim, de time que você olha, é time treinado. É time muito bem treinado. Por isso que o Estudiantes comemorou tanto, porque assim, aquele primeiro tempo ali era você preso no labirinto com sei lá o que, cara, querendo te pegar O Minotauro, lembra? Isso aí. Um monstro, um minotauro querendo te pegar. Ali era, meu amigo, já era, morri. Morri em 45 minutos. Ali era pra ter sido igual a final do Brasileiro de 92. Resolvido em 45 minutos. É jogo pra 4-0 no mínimo. O Flamengo botou o Estudiantes na roda. Só que, pelo fato de estar tão fácil, o time deu como diria o velho Apolinho, né? Abriu o parquinho. Esse foi o problema ali. Abriu o parquinho. Resolveu tocar de calcanhar, fazer graça e tal. E aí, e o time, assim, a questão é, o Flamengo não tá com muita moral, assim, em Libertadores pra ficar fazendo essas graças, tomando pancada aí, eliminação de time estrangeiro, né? Paraguai, uruguaio, se complicou com todos os países, né? Com o Alcas, com o Palestino, se enrolou com todo mundo nas últimas duas edições aí de Libertadores. Três, né? Ainda teve o Central Córdoba, o Poçante Central Córdoba no Maracanã. O Flamengo não tinha o direito de abrir parquinho. Não tinha esse direito. Ali, amigo, é só uma imagem, tá, gente? Não é uma apologia à violência. Mas é enfiar a faca, rodar e ainda dar uns tiros para ter certeza que morreu. O Flamengo não tem esse direito de ficar com essas gracinhas, de deixar um time argentino com 4 Libertadores vivo no confronto. Você tem a chance de resolver em 45, resolve em 45, amigo. Não tinha o que fazer. E assim, o Estudiante não ia poder fazer nada. O árbitro não ia poder fazer nada. Aliás, o Estudiante, assim, o Mauro lembrou bem as histórias sujas do Estudiantes. Eu até que esqueci de pegar aqui o livro que eu comprei lá em Buenos Aires sobre o Zubeldia, o técnico do Estudiantes naquela época, né? Nossa, é muita história bizarra. Muita história bizarra, a ponto de um cara num jogo lá na Libertadores, ele mandou o jogador falar, acho que foi o Bilardo, falar com o jogador assim: ah, você é fraco, por isso que teu filho morreu. Cara. É. Então, assim, um negócio bem feio. Sem limites. A história é suja, Totalmente. André. A história é suja, é suja, é É muito suja. sujo. Eu tenho amigos argentinos que torcem para o Racing que falam muito sobre isso. É uma história suja que a imprensa argentina não aborda. Hoje o Olé está tratando. Eu mandei até uma mensagem para um amigo meu, que é diretor de redação do Olé. Colega. Um amigo não, um colega. Falei, como é que vocês conseguem fazer uma capa dessa sem citar o árbitro? Tudo bem que é para consumo interno, mas vem cá, quem não é Estudiantes e viu o jogo sem torcer para o time argentino, o que está achando do jogo? Como se fosse ao contrário, né? Flamengo vai lá e o juiz rouba para o Flamengo. Aqui, quem não é Flamengo falando que olha que roubalheira. É lógico, você tem dois lados. Impressionante isso. A história é uma história nojenta. 2009 não, foi testemunhei, foi limpo, mas é só ler a história. É só ler a história. Isso que você está contando, isso é abjeto. Como é que pode existir alguém que num jogo de futebol faz isso? Não importa, fazendo 60, 70, 50, ou na pré-história com o Fred Flintstone em campo, então não interessa. Isso é uma brincadeira, cara. Isso é um absurdo. Dá nojo. Essa história eu não conhecia. Dá nojo. É uma história suja de conquista de títulos a qualquer custo. E o Flamengo, na sua história, tem 81, com o Mário Souto com a pedra arrebentando a cabeça do Adílio, do Lico. O Flamengo de hoje conhece a história do Flamengo de 81, como é que aqueles jogadores tiveram que lutar para ganhar aquele título? Com o Carabinieri, que é a polícia lá do Chile, da ditadura do Pinochet, à beira do campo ameaçando o jogador. Foi assim. Será que esses caras conhecem a história do Flamengo? Naquela Libertadores? Como é que eram as coisas naqueles tempos?
E contra quem você está jogando? Que camisa é aquela? Tem 4 títulos, é uma história de títulos, sim, mas tem uma história marcada por muita coisa abjeta como essa história que você está falando. Desculpa a minha irritação, mas, nossa, isso mexeu comigo. Que nojo. Negócio muito feio mesmo. Então, assim... Mas, assim, o jogo de ontem, esse Estudiantes não fez nada assim. Os absurdos vieram da arbitragem, cara. Assim, o VAR não chamar certos lances, entendeu? Muito estranho. E eu acho que tem que ser bem apurado. Eu sei que é uma coisa de campo e tal, e que palavras se perdem ao vento, mas se tivesse como fazer uma apuração dessa questão aí do quarto árbitro indo falar com o treinador para fazer substituição, tirar o lateral direito, porque ele já estava com amarelo e estava fazendo falta no Samuelino, é bizarro. É bizarro também. É um negócio que nunca vi. Não me lembro disso. É interferência direta no jogo, assim. Então, assim... enfim, o Mauro já falou bastante sobre o jogo, não vou ficar aqui repisando todas as situações e tal. A expulsão do Plata é um negócio assim... Amigo, o Flamengo tem que tentar realmente reverter esse vermelho, porque isso não existe, cara. Isso não existe. O cara mete a mão na bola primeiro, depois ele chuta o Plata, dentro da área era pênalti, o juiz inverte tudo e expulsa o Plata. Cara, que isso? Assim, não é porque é o Flamengo, que é o nosso time que a gente torce. Gente, sério, se a gente fosse assim, aqui a gente foca mais no Flamengo, mas se a gente fosse um programa mais geral e tal, e tivessem feito isso com o Botafogo, com o Vasco, Fluminense, a gente ia estar aqui falando a mesma coisa, cara. E porque são coisas assim, ninguém vê jogo de futebol pra ver isso, gente. Pra ver uma arbitragem interferir no resultado de uma forma tão bizarra. Então, assim, não tem muito o que falar. Agora, cabe ao Flamengo lutar para tentar reverter esse cartão do Plata e gritar muito alto até quinta-feira. Fazer a maior gritaria possível dessa arbitragem. Até quinta-feira para não deixar... Fazer a parte dele. Fazer a parte dele para evitar. Porque, assim, se isso aconteceu no Maracanã, o que vai acontecer em La Plata? Os caras vão entrar armados? É só o que falta, né? O assalto à mão armada. Então, assim, não dá. O Flamengo tem que falaria isso de qualquer time brasileiro. Tem que gritar muito até quinta-feira. E vou falar, o Palmeiras que se cuide e o São Paulo que se cuide. É que eu acho, André, que é mais tranquilo numa chave que são 3 argentinos e um brasileiro, numa outra chave que tem 2 brasileiros. É mais tranquilo de roubar de um lado, né? Pois é, então assim, é tudo muito... Foi assim, infelizmente, a gente até acaba entrando um pouquinho na hora de fazer a análise numa coisa assim... Porque, cara, a arbitragem de ontem foi suspeita. No mínimo, para dizer o mínimo, a arbitragem de ontem foi suspeita. Então, não tem o que falar e o Flamengo tem que correr atrás. Mas, como o Mauro falou muito bem, tem que também observar essa questão. Não pode, tem que ser implacável, amigo. Não pode dar sopa para falta de sorte e tal. Tem que ser implacável. O Flamengo não tá nem com crédito para isso na Libertadores para ficar fazendo gracinha. Tem que chegar lá, ganhar o jogo, se tiver chance de meter 4, 5, porque o débito tá grande. Desde o 4-0 no Vélez, o Flamengo só tem débito na Libertadores. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.